Milionário se choca ao ver negra empregada barrada na entrada do aeroporto. O céu de São Paulo estava carregado. Um cinza denso cobrindo a cidade como se pressentisse o que aconteceria no Terminal 3 do Aeroporto Internacional. Pessoas circulavam com pressa, malas rodando no piso frio. Vozes baixas e impacientes se misturavam ao eco metálico das rodas, que insistiam no mesmo ritmo, frenético e repetitivo. No meio daquela multidão, um homem com postura rígida, uniforme impecável e olhar cansado, caminhava devagar, quase arrastando os pés. Era Dário Oliveira, soldado marcado por batalhas recentes, que jamais seriam vistas, pelo peso invisível da dor que carregava no peito. Ele andava carregando dentro de si um caixão lacrado, o corpo do irmão de farda, o sargento Lenilson Ramos. Lenilson, cuja despedida foi amarga demais, tinha deixado uma sombra profunda sobre Dário. O ar parecia pesar ainda mais. A tristeza esfumaçante se confundia com a umidade daquele céu opressor. Foi nesse momento. Qual a sua missão aqui? Seu uniforme não parece oficial. Ela questionou, a voz severa, cortando o burburinho ao redor. Estava ali, barrando a passagem de Dário, como se ele fosse uma ameaça qualquer, um estranho em meio ao cenário que deveria proteger. A tensão cresceu. Os olhos cansados de Dário fixaram a jovem, tentando mostrar que tudo ali era mais do que um pedaço de tecido ou um crachá. Mas a desconfiança pairava pesada, emperrando o passo daquele homem que não tinha forças para discutir. Foi então que, em meio ao tumulto silencioso, surgiu Tatiane Penha, funcionária do aeroporto, negra, com uma presença que não pedia licença. Ela se aproximou rápida, com voz firme e olhar implacável. Ele tem permissão para passar. É missão importante. Sua interrupção quebrou o silêncio gelado. Não havia hesitação em suas palavras. Só a certeza de quem conhece o peso das coisas bem reais. Tatiane acendeu uma faísca. Aquela fagulha de solidariedade, que mal dava para perceber, já começava a se espalhar além daquele terminal abarrotado. Mas a coisa não parou ali. Um passageiro, câmera discreta, olhos curiosos, conseguiu filmar tudo. O confronto, a intervenção, o olhar pesado de Dário, e a gravação iniciou uma corrida insana pelas redes. O vídeo viralizou em questão de horas, jogando luz sobre questões que muitos preferiam deixar na sombra. Preconceito, dor invisível, luta para ser visto. Na tela de um modesto apartamento, Janaína Ramos, viúva do sargento Lenilson, assistia àquela cena impotente. O nó na garganta apertava a cada instante, o aperto no peito só aumentando, enquanto do outro lado, Dário começava a se afogar em perguntas que não tinham resposta. Por trás do que parecia claro, surgiam pistas, segredos ocultos que ameaçavam virar tudo do avesso. O aeroporto, no meio daquele turbilhão. Dário não era só um soldado cansado. Virou símbolo. Símbolo da honra esquecida, da invisibilidade brutal. Mas até onde ele iria? Quanta dor ainda cabe no peito antes do silêncio se transformar em grito? Enquanto as rodas das malas continuavam a girar, como um relógio cruel, o voo de Dário seguia suspenso. Uma jornada sem fim, um nó de emoções que nem a névoa densa do céu conseguia esconder. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O eco da voz firme de Tatiane desapareceu numa fresta entre suas mãos trêmulas. O corredor parecia fechar. As luzes frias do Terminal 3 piscando como lanternas vacilantes sobre a cabeça de Dário. O ar cortava a pele, frio e denso, misturado ao cheiro forte de café derramado e borracha queimada. O silêncio engolia tudo, só a rolagem ininterrupta das malas e o som distante daquele vídeo viralizado no celular do passageiro. Então, um som seco estalou, um clique metálico, um alarme que entrou rugindo da nada. Os olhares se viraram, confusos e assustados. Um agente federal, sério e impassível, surgiu do lado oposto da entrada, segurando uma carteira gasta, meio desbotada. Aproximou-se rápido, com passos decididos, como se levasse o coração vestido em seu uniforme como uma bomba a ponto de ex-soldado Dário Oliveira. A voz dele cortou a tensão como punhal. Você está detido por suspeita de associação com atividades ilegais ligadas ao desaparecimento do sargento Lenilson Ramos. O mundo tremeu. As pessoas ao redor congelaram em suspiros suspensos. Dário arregalou os olhos, a dor ressurgindo como um soco no estômago. Ao seu lado, Tatiane recuou, a pele ficando branca, o peito apertado. Janaína, no apartamento, seu olhar afogado na tela, sentiu as pernas fraquejarem. O agente federal avançou, tirando do bolso um envelope grosso, selado com um adesivo do governo, e com as mãos firmes, arremessou-o aos pés de Dário. Encontramos evidências suficientes contra o senhor. Sua ligação com o esquema de corrupção dentro das forças policiais vem sendo investigada há meses. Seu irmão não era apenas vítima, mas parte ativa, culpado em um núcleo de tráfico e lavagem de dinheiro que operava dentro do quartel. O chão pareceu se abrir. A luz piscou mais forte, os vultos ao redor formando um círculo sufocante. Dário sentiu o peito encolher, o rosto queimando por dentro. Como se a morte do irmão se vestisse agora de uma capa negra pesada. Não era mais só dor. Era traição, uma ferida aberta. Tatiane olhou para Dário, os olhos brilhando entre a descrença e o medo. Passos se multiplicavam. Conversas baixas explodiam num zunido. Janaína gritou do outro lado da tela, a voz trêmula. Isso não pode ser verdade. Lenilson era um herói. Eu sei que era. Dário engoliu em seco. A voz saiu áspera, cortando a respiração no ar. Eu não sabia, eu juro. Mas havia algo mais. Um brilho nos olhos do agente federal. Uma pausa carregada. E um segundo envelope veio à tona. Menor, com a assinatura do comandante do quartel. E tem mais, senhor Oliveira, completou o agente, estendendo o envelope. Neste documento, encontramos registros que apontam para uma rede dentro do próprio aeroporto, manipulando operações de segurança, inclusive os controles da sua passagem hoje. Alguém não queria mesmo que o senhor entrasse. Tatiane engoliu em seco, num misto de raiva e medo. O que tinha começado como um simples ato de discriminação congelou num imenso castelo de cartas prestes a desabar. Dário olhou para o horizonte entre os corredores. Agora não era mais só um soldado cansado.
Era um homem acuado, cercado por fantasmas e traidores invisíveis. Mas quem teria interesse em desmantelar tudo? E por quê? O voo suspenso explodiu num grito mudo. A câmera que registrava tudo ainda tremia, um botão de gravação piscando em vermelho. E lá fora, o céu cinza de São Paulo parecia fechar-se em tempestade pior. O jogo mudara e ninguém estava preparado para o próximo movimento. O clique metálico ecoou. Um silêncio glacial caiu sobre o terminal como uma lâmina afiada. Todos os rostos se voltaram para Dário, o soldado que até minutos antes caminhava carregando a dor dos mortos. Agora o epicentro de uma tempestade que nem sonhava. Tatiane viu o envelope nos pés dele, branco e pesado, como uma sentença de morte. Janaína, a viúva, sufocava aos prantos, agarrada à cadeira que parecia soltar fumaça de tão quente que sua pele estava. As malas paradas, as rodas imóveis. O mundo inteiro congelado. Mas então um zumbido baixo, quase imperceptível, começou no bolso interno do uniforme de Dário. Ele se mexeu. Um celular? Não. O uniforme vibrava. A luz azul pulsava num ritmo estranho. A tensão aumentou. Os agentes federais se afastaram, mãos nos coldres. Tatiane deu um passo, engolindo a ansiedade que lhe cortava a garganta. Foi quando um som cortante, um clique digital ressoou. Uma gravação. A voz de Lenilson, o irmão morto, saiu dos alto-falantes distantes, são e claro, numa clareza assustadora. Se você está ouvindo isso, significa que já não posso explicar pessoalmente. Dário, há mais coisas nessa história do que todos sabem. Eu menti, não porque quis, mas para proteger você e, acima de tudo, nossa família. Eles estão observando, Dário, o quartel, o aeroporto, uma rede muito mais profunda do que pensávamos. Tatiane engoliu o nó na garganta. Dário congelou. Os olhares se multiplicavam. Um misto de perplexidade e medo vastos, como se um buraco negro tivesse engolido suas certezas. A voz seguiu, implacável. Eu descobri a verdade. Fui envolvido para encobrir algo maior, uma operação secreta dentro da polícia, com gente de dentro do comando. E bom, eu estava tentando sair. Procurei esconder provas. Por isso, me mataram. Silêncio pesado. O agente federal, branco como a parede atrás, recuou. Janaína agarrou o rosto, sem conseguir falar. A câmera do passageiro oscilava, o botão vermelho piscava, ainda mais frenético. Tatiane tentou se aproximar, mas foi bloqueada. O agente tirou outro documento, agora amassado, com fotos. Uma delas mostrava Lenilson, mas não sozinho. Havia uma mulher ao lado dele, loira, com o rosto coberto por sombra. Claramente negociação com figuras que deveriam ser inimigos. Na legenda, em letras garrafais, conspiração interna. Alvo principal, Dário Oliveira. Tudo explodiu na cabeça de Dário. A imagem do irmão que ele guardava, o herói, o símbolo de honra, virou pó diante daquela revelação. Mas havia mais. Ela pisou no meio da confusão. Tatiane. Com a voz trêmula, ela disse, voz cortante: vocês não sabem o que está atrás disso. O quartel, o aeroporto. Eu tenho um arquivo. Eu sei quem mandou barrar o soldado hoje. Os olhos de todos se voltaram para ela. Ela sacou do bolso uma pendrive, pequena, negra, com uma inscrição quase apagada. Operação Verdades Escondidas.
Isso aqui não só mostra a rede no quartel, falou, engolindo o medo, mas prova que há um plano para destruir Dário e todos que desafiem o sistema, incluindo minha própria ficha, minha vida. Algo mais. Uma câmera de segurança distante captou o instante em que nos fundos do terminal uma terceira pessoa, alguém com passos leves e olhar calculista do local, desaparecendo com a impunidade de quem sabe estar invisível. Eles manipulam tudo, sussurrou Tatiane. A barreira contra ele hoje foi apenas o começo. Temos inimigos em todos os lados. O pacote explosivo estava liberado. O passado se desfez numa chuva torrencial de mentiras e segredos sujos. O sargento Lenilson não era simplesmente herói nem traidor. Ele era a chave, a peça central de um jogo macabro que engolia todos ao redor. E Dário, agora ele não sabia se devia temer os fantasmas do passado ou aqueles que caminhavam entre a multidão, sorrindo, prontos para apagar a verdade sem deixar vestígios. O corredor piscou com luzes que tremiam. A multidão se afastou murmurando. Apenas uma coisa ficou clara. Aquele voo suspenso não era mais uma fuga. Era uma sentença. E no meio da confusão, a câmera ainda gravava. O próximo movimento, ninguém poderia prever. O céu cinza fechou-se, num silêncio denso, pesado demais para ser suportado. O jogo acabara de virar um pesadelo. Quem, afinal, seria o verdadeiro inimigo? O zumbido foi sufocado por um estalo seco, um estilhaço de vidro quebrando o silêncio que havia virado um punhal no peito de todos ali. Tatiane congelou. O agente federal recuou, com a mão tensa na arma, olhos buscando entender a origem daquele som. No chão, perto do envelope, o celular de Dário disparou um alerta como um grito estridente. Uma notificação chegando, impreterível. No visor iluminado, uma mensagem nova piscava, simples, porém esmagadora. Vá até a sala de monitoramento, agora. O mundo, estranho e sufocante, parecia reconfigurar-se. Dário, com dedos trêmulos, ignorou o agente e mandou um olhar firme para Tatiane. Ela sentiu, a voz embargada, um sussurro que afundava em aço. Tem que ser rápido. Os passos ecoaram, afiados entre os corredores vazios, os vazios cheios demais de olhares penetrantes e dúvidas afiadas. O corredor conduzia até a sala de controle do aeroporto. Ali onde tudo poderia ser visto, registrado, manipulado. A luz fluorescente marcava o ritmo de um pulso eletrônico, branco e impessoal. Entraram. Na mesa, um monitor gigante clareava as paredes, fios entrelaçados como veias de uma besta adormecida. Tatiane deslizou o pendrive na entrada, a máquina pegou o arquivo e a tela tremeu com imagens e documentos. Mas o que explodiu na face deles não era programa algum, era uma verdade a gritar em alta definição. Fotos, registros, arquivos. Mas entre eles, um vídeo renderizado, com foco num rosto marcante que ninguém queria, um rosto que Dário conhecia demais. O expediente congelou. O rosto na tela não era outro que o dele próprio, capturado em gravações secretas, numa uma mulher que não fazia parte dele, mas ao lado dela, sorrindo, cúmplice, mostrava um anel de noivado brilhando num dedo escondido. A mulher virou-se na imagem, câmera lenta, confrontando quem via. Era Janaína,
A viúva. Mas não como viúva. Não mais. Ali, ela era cúmplice, secretamente imersa no submundo que há meses corroía silenciosamente o quartel, o aeroporto, a todos eles. Tatiane engoliu em seco. Dário sentiu o chão virar lava sob seus pés. O testemunho, a traição. Tudo culminava naquela revelação impiedosa. Janaína não era só vítima. Era peça-chave do jogo sujo. A mulher que jurava amor e dor escondia mapas em cada sorriso, negociações entre sombras. E o eu sei que ele era herói era mentira. Um teatro cravado em intrigas profundas. Antes que pudessem processar, uma mensagem escrita em um dos documentos da tela saltou em destaque. Operação Mariposa, recrutação Janaína Ramos. Tatiane virou-se lentamente para Dário, olhos cheios de terror, em sua voz trêmula, como quem tenta segurar uma bomba preste a explodir na mão. Ele não é só o traído. Ele é o alvo dentro do jogo. E ela nunca esteve do lado dele. Nunca. Naquele instante, um som inconfundível. O estalo seco de uma arma. Um tiro seco cortou o ar gelado do terminal. Gritos explodiram. Malas pararam. Olhares dispararam. Janaína, a mulher antes só símbolo de dor, virou-se. Os olhos brilhavam ferozes. A arma ainda fumegava na sua mão. A máscara se dissolvera. Ali não havia só vingança. Era uma caçada impiedosa, uma peça maligna jogada ao vivo para quebrar o que sobrava de confiança. Se vocês acham que sabem alguma coisa, ainda estão perdidos. Sua voz era um sussurro mortal. Tudo o que viemos tentando esconder está bem diante dos seus olhos. E eu não vou deixar ninguém apagar isso. Dário encarou-a, o choque transformado em fúria lenta. O tremor no peito era mais que dor. Era um nó de traição cortando até a alma. Tatiane recuou, o pendrive caindo no chão, a gravação na tela congelada, suspensa entre o silêncio e o caos. No aeroporto, o tempo estremeceu. O voo suspenso agora não era só de Dário, mas de todos que se arriscavam no fio da verdade. O verdadeiro inimigo tinha rosto, e estava a apenas um disparo dali. A câmera do passageiro ainda gravava, o botão vermelho titubeando num frenesi que parecia pregar o mundo a um fim inexorável. O céu de São Paulo fechava-se mais denso ainda, como se a tempestade, enfim, fosse desabar. E a pergunta que ficava queimando no ar: quem será o próximo a cair? O tiro ainda ecoava, cortando o ar gelado do terminal como um trovão seco, e o tempo parecia se partir em dois. Gritos rasgaram o silêncio, malas tombaram, corpos se encolheram em pânico. O cheiro de pólvora, estranho e amargo, espalhou-se entre os corredores fluorescentes, misturando-se ao cheiro do café frio e da borracha queimada, pendurado, como um fantasma invisível. Tatiane caiu de joelhos, as mãos tremendo, agarrada ao pendrive solto no chão, o olhar preso na Janaína, que com o rosto branco, arf. Dário sentiu a própria voz escapar, um grito preso, enquanto os olhos da viúva traidora faiscavam. Vocês não vão me derrubar. Eu protejo o que é meu, mesmo que em sangue. Mas antes que a tensão se rompesse em caos total, uma sombra se deslizou por entre os passageiros paralisados. Um homem alto, de terno escuro, cabelos grisalhos lisos, apareceu abruptamente, com a presença gelada de quem comanda sem pedir permissão. Janaína, desista.
Sua voz era firme, mas carregava o peso de quem conhece mentiras demais. Você não precisa fazer isso. Ela virou-se devagar para ele. Um sorriso torto atravessou seus lábios, uma mistura de desdém que congelou o sangue na veia de Dário. Chega agora, coronel. Ela cuspiu, apontando a arma de novo. Pom, o quartel, o aeroporto, o seu jogo. Está tudo à minha mercê. Se for para afundar, afundo todo mundo. Tatiane viu o choque dobrar o ângulo no rosto de Dário. Aquele homem não era um estranho. Era o coronel Vilas Boas, uma figura dentro das forças que carregava excesso de segredos e sussurros. Mas o que ninguém sabia, e que todo mundo temia, era o que ele realmente fazia nas sombras. Antes que alguém pudesse reagir, o coronel deu um passo à frente. Tirou a arma da mão de Janaína num movimento rápido e brutal. Olhou para Dário, um brilho sombrio e selvagem nos olhos cansados. Soldado Oliveira, é hora da verdade, disse, como se descortinasse uma cortina de fumaça. Você nunca soube, mas Lenilson nunca foi seu irmão. Pelo menos, não da forma como queria acreditar. O mundo de Dário virou um terremoto silencioso. A multidão em volta se calou, hipnotizada pela declaração que transbordava traição. O que está dizendo? A voz dele saiu arranhada, quase um sussurro de desespero. Lenilson, na verdade, é filho meu. O coronel pausou, deixando as palavras caírem como pedras. Não por amor, claro. Ele foi criado para uma missão, uma peça sacrificável no jogo sujo que ainda apodrece as forças que juramos proteger. Vocês dois estiveram na mesma família de sangue só por conveniência. Lenilson foi treinado para infiltrar, manipular, destruir de dentro. Inclusive, sua ligação com você foi orquestrada para amarrar uma lealdade falsa. Cambaleou, o chão se abrindo sob seus pés. Janaína riu, um som cortante, cruel. Era mais do que dor. Era uma divisão brutal da realidade. Achava que estava lutando contra um sistema. Janaína sussurrou, os olhos brilhando de loucura. Mas tudo sempre foi sobre o poder do coronel Vilas Boas. É ele quem manda. Ele que diz quem morre e quem vive. Lenilson era o primeiro peão do jogo. E você, o próximo. Tatiane engoliu o nó na garganta, vendo o capuz da mentira cair no chão. Dário sentiu o peito apertar como nunca. Uma faca invisível girando dentro do corpo. Por que tudo isso, coronel? A pergunta saiu firme, preenchida de horror e fúria, mesmo sentindo-se desarmado. O coronel sorriu. Não era um sorriso amigo. Era um sorriso que só aquele tipo de homem sabe dar. Um sorriso de vencedor numa partida que ninguém mais percebeu estar jogando. Porque você carrega algo que nunca soube. Um segredo que eles não quiseram revelar. Uma verdade que pode derrubar toda essa conspiração. Lenilson foi um teste. Você é a chave final. Ninguém sabia do seu passado real. O que você era antes dessas mentiras todas. Por isso, tentaram mantê-lo fora, esconder seu passado, controlar sua jornada. Mas eu sei quem você é, Dário, e sei o que pode fazer. O silêncio tornou-se um grito surdo. O aeroporto virou um estádio de uma revelação que esmagava tudo. A família, a honra, o passado, a amizade. Nada era o que parecia. E então, num lampejo, o coronel se virou para Janaína, a voz baixa, decidida. Acabou o jogo. A verdade tem que vir à tona. Mas primeiro, uma última jogada.
Ele sacou do paletó o envelope cinza amassado com um selo oficial. Essa é a identidade real do soldado Oliveira. Um nome que poucos no país conhecem porque sua existência foi apagada. Uma história que destrói essa mentira toda. Você não é quem pensa. Você foi criado numa operação secreta, adotado por Lenilson, que nunca foi seu irmão de verdade, para proteger uma missão, uma conspiração que está em pleno curso hoje mesmo dentro do aeroporto. A mão de Dário tremeu ao pegar o envelope. O papel quente queimava a pele. As vozes ao redor se embaralhavam, o caos prestes a explodir. Quem eu sou? Ele sussurrou para si mesmo, consciente que a resposta mudaria tudo. Num instante, a tela do monitor ao fundo piscou, disparando uma notificação, uma nova gravação. A câmera externa do terminal mostrava uma figura conhecida, um homem que Dário jurava ser seu aliado mais próximo, segurando algo na mão, preparando-se para um ato que podia extinguir todas as esperanças. Mas quem era mais traidor agora? Quem era refém? Quem manipulava-se ao quê? No instante, ele, ao telefone, falando em sussurros que nem o próprio Dário lembrava ter dito. O silêncio que caiu foi tão pesado que até a tempestade lá fora pareceu cessar. O verdadeiro jogo tinha acabado de começar. E aquele soldado cansado era, afinal, peça principal ou comandante de um destino que ninguém ousava prever. O silêncio caiu como um peso de chumbo no terminal. Luzes piscavam, corredores congelados em uma estática de olhares boquiabertos e respirações suspensas. O rosto de Dário na tela, falando em sussurros que ele não reconhecia, parecia um espelho quebrado, espalhando fragmentos de dúvidas e verdades tortas. O cheiro de pólvora ainda flutuava pesado no ar, misturando-se à tensão que cortava a espinha dos presentes como lâminas invisíveis. Tatiane engoliu seco, olhando para o coronel Vilas Boas, que mantinha o semblante de pedra, impenetrável. Janaína imóvel, como se o disparo a tenha drenado de qualquer energia humana. Ao redor, o murmúrio principiava, um sussurro. De repente, um ruído estranho começou a vibrar próximo à entrada. Um som metálico, um tilintar, que ganhou volume num crescendo urgente. Todos os olhares se voltaram para trás, para onde nenhum os olhos esperavam. O portão principal do terminal abriu-se abruptamente, e uma figura familiar avançou no corredor. Era Lenilson, mas não como ninguém jamais viu. Seu rosto, pálido e lívido, parecia mais sombra que carne. Os olhos, vidrados, quase vazios, fixaram Dário com uma profundidade gélida, um convite ao abismo. O corpo carregava marcas claras de prisão, um colete sujo de manchas, obscurecidas de sangue e lama seca. Ele cambaleava, a respiração ofegante como um animal acuado. Um passo ficou suspenso no ar. O tempo não sabia mais onde se firmar. Eu estou vivo. A voz saiu baixa, arrastada. Uma lâmina cortando ossos. Um sussurro impossível de engolir. Fui preso. Me esconderam. Forjaram a morte para que o jogo continuasse. O murmúrio tornou-se grito abafado. Tatiane quase caiu para trás. Janaína engoliu seco, como se o chão tentasse se abrir para engolir sua traição. Vilas Boas apertou os punhos, a mandíbula rangendo. Dário deu um passo hesitante.
o peito esmagado por uma dor nova, absurda. A traição não terminava ali. Ela respirava, pulsava diante dos seus olhos. Seu irmão estava vivo e trazia uma bomba que explodiria tudo. Mas então, algo pior aconteceu. Lenilson fez um gesto rápido, sacando da cintura um pacote fino amassado. Um envelope que revelou com mãos trêmulas a identidade real que mudou o jogo por completo. Dário O. Silva, o nome enterrado, apagado, esquecido, não era a verdade última. Aquela nova verdade pertencia ao passado fotográfico de agentes internacionais. Um sopro gélido cruzou o cabo do terminal. Lenilson continuou, a voz carregada de um segredo que partia almas. Você não é só um soldado. Você era um agente duplo, infiltrado desde criança em uma operação secreta da inteligência militar. Sua missão sempre foi espionar seu próprio sangue. Por isso, apagaram sua existência. Por isso, manipularam sua história. Tatiane arregalou os olhos. Janaína soluçou, o rosto escurecendo. Vilas Boas recuou, assombrado, uma máscara de horror tomando conta dele. Você foi criado para derrubar nosso inimigo número 1. Lenilson hesitou, ainda ofegante, o olhar desviado. Mas não sabíamos que ele estaria dentro de casa. Os presentes não entenderam de primeira. Antes que alguém pudesse articular palavra, as telas do monitor piscavam, trazendo imagens ao vivo. Uma sala isolada, onde um homem de terno escuro, o rosto coberto por sombras, apertava o gatilho de um par de arquivos digitais, deletando tudo. Ele murmurava, obscuro: queime toda a ponte para Dário Silva, que o passado seja cinzas. Naquele instante, um arrepio percorreu o esqueleto do terminal inteiro. Vilas Boas encarou Dário como um demônio antigo, com olhos flamejantes. Você não é a peça final. Você é o código-fonte que ameaça derrubar toda a nossa rede. E a traição maior? Você era parte do plano o tempo todo. Dário sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O maior inimigo não era a sombra distante nem o quartel corrompido. Era ele mesmo. As palavras explodiram no ar como minas terrestres, e a tempestade lá fora virou chicote cortante. Mas no meio do caos, a câmera do passageiro capturou um último frame antes do corte. Um sorriso frio e a mão de Janaína apertando o coldre oculto. Ela não era só traidora, era a guardiã da verdadeira conspiração, a rainha invisível dessa teia enferrujada. O terminal entrou em silêncio total. O voo suspenso não era mais só uma jornada, era o precipício. E um novo devastador jogo se iniciava. Quem ousaria pisar naquele abismo agora? O silêncio esmagava. Um mudo tão pesado que parecia apagar até o som das próprias batidas do coração. Passos hesitaram, olhares se cruzaram em choque, a tensão cortando a espinha da multidão como um açoite frio. Janaína, ainda com a arma empunhada, murmurava palavras sem sentido, ou talvez ameaças veladas, carregadas de um desespero profundo. O céu cinza lá fora mergulhava em sombras ainda mais densas, selando o destino daquele terminal como uma prisão sem muros. E então, antes que alguém pudesse respirar, antes que o medo encontrasse fôlego, o chão tremeu.
um estrondo surdo, um impacto que sacudiu o prédio, arrancando o ar dos pulmões de todos. As luzes piscaram, falharam, e uma explosão devastadora rasgou o espaço, lançando fumaça espessa, cheiro acre de queimado e a certeza brutal de que o inferno havia chegado. Corpos caíram, gritos se perderam na confusão. Papéis voaram, manchas vermelhas se espalharam pelo piso frio. Dário rolou no chão para se proteger. O rosto manchado de fuligem, os olhos cheios de um medo primitivo. Quando a poeira começou a baixar, a visão retornou em fragmentos. Corredores destruídos, vidro estilhaçado, sirenes uivando ao longe. Mas entre os escombros, algo mais perturbador do que a morte. Uma silhueta emergiu, cambaleando, mas viva. Era o Coronel Vilas Boas. A multidão congelou. O homem que comandava o jogo, o senhor das mentiras e sombras, estava ali, marcado, mas de pé. Seu rosto não mostrava medo, mas uma fúria despedaçada, e seus olhos brilhavam numa intensidade quase insana. Vocês foram tolos em acreditar nas histórias que contei. Arrastou a voz, pesada, abafada pelo caos. Lenilson morreu, sim, mas não como vocês pensam. Ele foi meu carneiro de Judas, um peão descartável para a primeira fase da operação. O suspiro coletivo se espalhou, carregado de confissão e traição. E Dário, o olhar do coronel se voltou direto para ele. Você é filho dele. Não de criação, mas de sangue. O verdadeiro Lenilson Ramos morreu, mas antes de morrer, ele sacrificou tudo para te proteger. Seu nome, sua identidade, a própria vida. A confusão tomou conta. Dário engoliu em seco. O golpe era mais cruel do que imaginava. O homem que jurava ter sido seu irmão era um fantasma que deu lugar a outra verdade, mais cruel e esmagadora. Mas o coronel não terminou. E a verdadeira traição. Sua voz baixou até uma ameaça fria. Janaína nunca foi viúva. Ela sempre foi agente dupla, infiltrada no seu círculo mais íntimo, designada para garantir que você não descobrisse essa verdade, que você nunca fosse o que chamavam. O choque esmagou a todos. Janaína recuou, sua máscara de dor derretendo em uma expressão quase assassina. "Filho!" gritou ela, rindo, a arma oscilando. "Você não passa de um fantoche. O sangue não é nada diante da missão." No meio do caos, a cabeça de Dário latejou, esmagada por um retorno brutal de uma memória quase apagada. Ele caiu de joelhos. O passado parecia se esgarçar, revelando flashes de uma infância oculta. Uma infância ao lado de Janaína, não como esposa, mas como agente, manipuladora fria, programadora de seu destino. "Eu não sou quem vocês imaginam", ele murmurou, a voz quebrada, quase sem ar. "Fui criado para ser uma arma, e desde o começo, meu maior inimigo estava dentro, vestido com um sorriso." No instante seguinte, a câmera do passageiro digitalizou o rosto dele, agora em outro ângulo, e exibiu uma série de documentos revelando um dado estarrecedor. Dário não apenas era filho do verdadeiro Lenilson, mas sua programação genética havia sido alterada. Ele carregava algo além da identidade falsa. Um gene modificado, uma arma biológica viva. O vírus, o código, a chave para uma arma secreta em seu próprio corpo. E Janaína. Ela era não só a agente dupla,
era cientista, manipuladora daquilo tudo. Vocês são peças num tabuleiro que nem sabem jogar, disse o coronel, pisando lentamente, observando o desespero se instaurar. O aeroporto, o quartel, cada passo seu foi orquestrado para que essa verdade nunca viesse à luz. Tatiane, paralisada, encarava a tela, o pendrive caído no chão, esquecido entre suas mãos trêmulas. E se eu contar que quem deu a ordem para tentar impedir a passagem de Dário aqui hoje, fui eu, Tatiane falou, a voz trêmula e firme ao mesmo tempo, para que essa parte da história nunca escapasse do controle. O terminal mergulhou em um silêncio absoluto, interrompido apenas pelos sirenes aumentando. Um presságio de tempestade ainda maior. Dário, agora em pé, a respiração acelerada, sabia que havia cruzado uma linha sem volta. Se nasci para ser uma arma, sussurrou ele, a voz carregada de um peso letal. Então chegou a hora de explodir o jogo inteiro. A luz piscou mais uma vez, cortando a meia-luz o rosto determinado de Dário. A câmera do passageiro tremia, registrando tudo, enquanto do fundo do terminal ecoava o som tímido de passos rápidos e uma voz sussurrava no rádio. Código V. Protejam o alvo. O laboratório está comprometido. E a pergunta reverberava na mente de todos. Quem, afinal, ainda podia confiar? O voo suspenso fazia sentido agora. Não era fuga. Era preparação para a tempestade final. O som distante da sirene cortava as paredes, abafado, quase distante. O cheiro de pólvora ainda queimava nas narinas, enquanto o silêncio insistia em se esticar como uma sombra pesada entre os escombros do terminal. Passos apressados cortavam o ar, frenéticos, erráticos. Dário sentiu o peso no peito, que não vinha só do medo. Era o pressentimento. Algo muito maior estava por vir. A respiração dele escapava, áspera, pesada, suor escorrendo pelas têmporas, como se o tempo estivesse derretendo ao redor. Tatiane segurava o pendrive, agora quase sem vida, mas os olhos não podiam desviar do monitor que pulsava no ritmo de uma revelação ainda por vir. O olhar de Vilas Boas, vazio e cortante, deslizava como lâmina nas faces dos presentes, e Janaína recuava, tremendo, mas com o espanto daquele sorriso quase insano. Foi então que o terminal estremeceu novamente. Um lampejo súbito invadiu as telas, uma interferência violenta que abriu fissuras pelo sistema. E no meio daquele caos digital, uma imagem diferente, inesperada acendeu-se. Não era Dário, não era Lenilson, era outra pessoa, uma mulher, jovem demais para a guerra que se desenrolava, uma mulher de rosto pálido, de olhos profundos e expressão fria, vidrada na câmera, como se desvelasse um segredo do mundo. O nome saltou da tela, cortando o ar. Elisa Ramos, operadora oculta. Um silêncio gelado engoliu tudo. Tatiane engoliu seco, quase não acreditando. Janaína sussurrou, horrorizada, a voz quase um fio. Quem é ela? O coronel Vilas Boas não respondeu. Seus dedos tamborilaram, inquietos, o semblante congelando numa batalha interna. Então a gravação prosseguiu. A voz trêmula da mulher preenchendo o terminal. Dário, obrigado por ouvir. Eu sou o que eles nunca quiseram que você soubesse. A verdadeira herdeira do segredo que alimenta essa operação, irmã de sangue, nasceu antes de Lenilson. Eu fui apagada, renegada,
enterrada sob mentiras, para que a ordem se mantivesse, enquanto você lutava para entender quem era. Eu era a peça-chave, a verdadeira engrenagem oculta que controla tudo desde trás das cortinas. A confusão cresceu em ondas insanas. Tatiane arregalou os olhos. Janaína parecia pronta para desabar. Dário não sabia para onde olhar, os pedaços de sua identidade explodindo, feito vidro cortante na memória. Lenilson nunca foi seu irmão real, continuava Elisa. Eu fiquei oculta para proteger este nome, esta missão. Fui feita para desaparecida, enquanto me tornava a sombra que opera os cios que vocês chamam de polícia, quartel, aeroporto. O chão tremeu sob os pés de Dário. O rosto dele fechou numa máscara de dor crua e desespero. Uma voz dentro dele gritou que aquilo era impossível. Mas seus olhos não mentiam. Aquilo era impossível. O que você chamou de traição é apenas controle para conter a ameaça que você representa. O olhar de Janaína vacilou. Uma rachadura abrupta na sua postura dura. Tatiane segurava a respiração, a mão tremendo para afastar o pendrive da entrada do computador. De repente, uma explosão de luz tomou o terminal. O sistema inteiro entrando em colapso com um zumbido agudo e penetrante. As portas se fecharam com força, trancando a todos dentro. E por um momento, aquele lugar virou um túmulo digital e físico. Naquela nova prisão, o coronel ergueu a voz por entre a tempestade. Vocês ouviram direito. Elisa Ramos é real. E ela está entre nós. Mas não havia Elisa. Só a voz. Uma lembrança que queimava mais do que qualquer bomba. Dário sentiu um clique interno. Tudo dentro dele girando, desmontando o que sobrou. O voo suspenso, a missão, o sangue, a traição. Não era mais um jogo de peças comuns. Era uma guerra de fantasmas, de sangue real, de identidades roubadas e territórios invisíveis. Tatiane sussurrou, tão baixo que quase sumiu no ar denso. E se a verdadeira ameaça não for Dário? E se for ela? Um silêncio mortal derramou-se no terminal. E no instinto de vigilância que crescia, uma nova mensagem apareceu. Desta vez diante dos olhos de Dário, na tela principal. Bem-vindo à sua revelação final, soldado. Você está em trânsito entre dois mundos. Então, atravessando a projeção da gravação, o rosto real de Elisa surgiu na entrada do terminal. Não em vídeo, mas viva. Não precisou falar nada para congelar o ambiente. Entre todos, o silêncio gritou mais alto. O voo suspenso não era mais uma fuga. Era a aterrissagem no abismo absoluto. E agora, o verdadeiro jogo começava a ser jogado por uma rival que jamais ouviram falar e cuja lealdade nenhuma arma podia garantir. Quem, afinal, poderia sobreviver quando a família se revela inimiga? O terminal ficou preso em um instante eterno de tensão, enquanto a câmera da multidão, ainda gravando, capturava o olhar de Dário fixo em Elisa, e um pensamento congelado no tempo. O que afinal ele era, se nem mesmo a própria família era sua verdade? O silêncio pesava tanto que parecia esmagar ossos, ainda mais cortado pelo zumbido crescente das sirenes. O olhar de Dário fixava Elisa, congelado naquela presença que não cabia na realidade. Não piscava, não respirava direito. O ar gelado do terminal se conduzia como um fio de eletricidade pura, reverberando em cada músculo tenso. Tatiane segurava o pendrive com força, os dedos brancos,
impelida pela urgência invisível que fazia o tempo derreter em segundos trêmulos. E então, sem aviso, aconteceu. O chão tremeu, devagar, como um sussurro que se transforma em rugido. Vacilou, mergulhando tudo num breve breu que durou apenas um instante, o suficiente para dissolver certezas. Na escuridão, um som inconfundível, o disparo de um alarme de emergência cortando a quietude, sinistro, direto. Quando a luz voltou, o terminal estava diferente. Uma parede, antes invisível, abriu-se nas sombras, revelando uma sala secreta, o coração oculto daquele pesadelo logístico. E nela, um homem sentado numa cadeira alta, rosto encoberto por capuz, os olhos brilhando de frieza. Na mão, um tablet que comandava o pulso digital do aeroporto. A multidão recuou, confusa, enquanto o homem ergueu a voz, calma, assustadoramente controlada. Vocês nunca deveriam ter chegado até aqui. Dário apertou a mandíbula, confuso demais para pensar, mas o calor do medo queimava como ferro quente em suas veias. Foi quando, na tela do tablet, a imagem estourou em uma sequência brutal. Fotos recentes, filmagens proibidas, revelações que não só confirmavam tudo, mas desmoronavam todo o passado de Dário. Lenilson, Janaína, Elisa, murmurou o homem. São peças menores. Vocês vivem no palco, acreditando que controlam o roteiro. A voz cortava o ar, fria como lâmina. No fundo, seu verdadeiro inimigo não é um nome, um rosto conhecido. É a própria essência do que vocês são, uma construção artificial. Dário, você não foi criado para ser uma arma apenas. Você é a experiência definitiva. Clonagem genética, memória implantada, fragmentos de diferentes soldados e agentes fundidos numa só pessoa. O choque estourou no tumefato rosto de Dário. O mundo ao redor dele entornou-se num borrão de horror e incredulidade. O homem tirou o capuz lentamente, revelando o semblante horrendo de um duplo. Outro Dário, um clone perfeito, com os mesmos olhos torturados, porém sem mistura de dor, só cálculo. Eu sou você, disse o misterioso, sua origem primária, enquanto você é a cópia que eles descartaram quando a verdade ameaçou vir à tona. Tatiane engoliu um soluço. Vozes sussurravam confusas, tentando aterrissar na loucura daquele momento. Tudo fazia parte do plano, continuou o duplo. A traição, os jogos de poder, as identidades falsas, foram criados para que você não desmascarasse a operação completa. A substituição progressiva das forças militares por soldados fabricados em labora. Mas o preço? A perda total da alma. O corredor ficou em silêncio absoluto, exceto pelo leve ruído do tablet na mão do falso Dário. Janaína caiu de joelhos, soluçando. Vilas Boas encarava os dois com olhos arregalados, traído pelo espanto. E a câmera do passageiro tremia, congelando a imagem em close no rosto real de Dário, contorcido entre o medo, a raiva e a confusão mais profunda já vista. O homem se levantou, passos lentos, e apontou para Elisa, que permanecia imóvel, mas agora com os olhos brilhando de compreensão. Elisa Ramos, disse ele, uma gota de desprezo escorrendo. É a criadora da sua versão 2.0. Ela não é irmã, nem inimiga. É a cientista que fez nascer vocês dois. O projeto que substituirá a velha guarda. Vocês,
A linha final antes da extinção da humanidade comum. Dario sentiu o peito apertar, como se 1000 punhais girassem em seu tórax. Então eu não sou eu? Arrastou a voz, incapaz de lidar com a revelação. Você nunca foi você. E o pior, sua memória está cheia de implantes. Esse terminal, esse caos, tudo foi ensaiado para acionar sua programação final, para ativar sua missão definitiva. Destruir os que ousam fugir do controle. Tatiane, ainda em choque, tentou se mover, mas era tarde. Luzes se apagaram, portas se trancaram. O terminal viveu o ápice do pesadelo. E um último sinal. No dispositivo do homem, uma mensagem piscou em vermelho urgente. Ativação iminente. Protocolo de eliminação. Alvo Dario Oliveira. O mundo a derreter diante daquele olhar. Elisa soltou um suspiro ardente, olhando para Dario com uma mistura dolorida de pesar e desafio. Você pode ser a chave para destruir tudo isso, sussurrou, ou a peça que vai selar o fim do que resta. Naquele instante, um vírus silencioso começou a se espalhar pela rede do aeroporto. Luzes piscavam erraticamente, câmeras caíam. O relógio digital corria contra todos. E a pergunta que queimava, mais forte que nunca, se sua própria existência é mentira, quem afinal pode confiar na pessoa do espelho? O terminal virou seu próprio inimigo. E o voo suspenso não chegara ao destino. Ainda estava só começando. O terminal estava em silêncio, como se o mundo tivesse parado para ouvir o que viria a seguir. Dario segurava firme o envelope com sua verdadeira identidade, sentindo o peso de uma vida inteira desmoronando em suas mãos. Ele não era só um soldado, não era só um clone ou um fantoche. Era, antes de tudo, um homem que precisava escolher o seu caminho, mesmo num campo minado de mentiras e traições. Tatiane, ainda com o pendrive na mão, olhou para ele com um misto de medo e esperança. A gente pode acabar com isso, Dario, mas precisa confiar. Agora. E foi aí que ele percebeu. Não era sobre quem ele era, mas sobre o que ele faria com a verdade. Luzes piscaram. Câmeras caíram. O sistema do aeroporto, tomado por aquele vírus silencioso, ameaçava apagar tudo, menos a vontade de resistir, que incendiava o peito dos que ainda tinham coragem. Com um olhar decidido que brilhava na escuridão, Dario puxou Tatiane e Janaína para um canto, afastado do caos. Janaína, eu sei que você não veio para isso, que tudo foi uma armadilha. Mas agora é escolha sua. Vamos acabar com essa história juntos, ou vamos deixar que ela destrua tudo que sobrou da gente? A mulher hesitou, o brilho de culpa e medo misturado à raiva no olhar. Mas naquele instante, o silêncio pesado cedeu espaço ao que havia ali desde o começo. A chance de reconstrução, mesmo em meio a escombros. Eles se mexeram rápido, cada segundo valendo uma eternidade. Conseguiram acessar a sala de controle, enfrentando comandos bloqueados e protocolos corrompidos. Tatiane, com as mãos firmes, derrubou a barreira digital. No momento em que o vírus começou a ser expelido do sistema, a voz de Elisa voltou, rouca, tentando infiltrar sua última ameaça. Dario sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Você não mais controla essa casa, disse, como um mantra, enquanto o sistema se reerguia. E foi quando os agentes federais apertaram os cintos para deter a entrada dos reforços. O confronto final não era de armas,
mas de ideias, de poder e, mais que tudo, de esperança. A verdade esmagou a mentira. O jogo sujo perdeu sua força. Elisa saiu das sombras, cercada, mas ainda firme. Vocês podem me derrubar, sibilou, mas a semente está plantada. Isso aqui nunca vai acabar enquanto houver quem lute. Dário encarou-a, respirou fundo e respondeu: pois estamos prontos para plantar uma nova história, sem máscaras, sem mentiras. O aeroporto retomou seu pulso, lento, mas firme. O céu cinzento lá fora, que parecia prender o ar como um visitante indesejado, abriu-se em rachaduras de luz. Lágrimas rolaram, suspiros pesados encontraram novos fôlegos. Tatiane ficou ao lado de Dário, um silêncio que dizia mais que palavras. Janaína, pela primeira vez, baixou a arma. O peso da culpa não desaparecia, mas podia começar a se desfazer. O voo suspenso finalmente partia, não rumo ao caos, mas para a reconstrução. Para o reencontro de fragmentos partidos, para a promessa de dias menos duros, porque no fim, tudo o que restava era aquilo, a coragem de ser livre no meio da tempestade. E quando as malas começaram a rolar novamente, o terminal respirava com elas. Um leve som, o clique súbito de um pendrive sendo retirado do bolso, passou quase despercebido, mas, em algum canto esquecido do aeroporto, uma nova sombra sorriu. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão sacudir tudo. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora. Faça o algoritmo saber que você está aqui. E não pare por aí. Inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Quero saber tudo o que você achou. E nem pense em perder tempo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história, porque só os verdadeiros fãs entendem a importância de manter essa corrente viva. Não espere nem mais um segundo. Sua força é o que mantém esse canal vivo. Vamos juntos, agora!